Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de abril de 2025. São 10 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, no próximo domingo haverá uma manifestação bolsonarista em São Paulo e eu colhi alguns dados que eu quero apresentar, porque nós já vimos avisando já há bastante tempo que essa manifestação é algo que me preocupa muito. E agora eu quero apresentar as razões pelas quais tudo isso está me preocupando. Eu suspeito de uma armação bolsonarista no próximo domingo e eles estão incendiando o clima no país. Eles estão incitando o bolsonarismo a tomar alguma medida maluca, perigosa e talvez até criminosa no próximo domingo. Então eu quero pedir a você que assista com atenção a reportagem que eu preparei para você e também antes assista, por favor, um vídeo curto pedindo apoio ao blog da cidadania, que nós vamos precisar de muita gente para enfrentar o que esses fascistas planejam para o nosso país. Vamos em frente. É uma irresponsabilidade inominável isso que o ex-presidente Jair Bolsonaro faz. Vai a um estado que passou por um flagelo, como o Rio Grande do Sul passou, para fazer uma campanha dessa que é vil, que é absurda, que é algo que é incompatível com o decoro que se exige de um ex-presidente da República. Usar um atentado em outro país para surfar numa onda, para tentar trazer para o Brasil um clima que não está acontecendo, acusando a presidência da República e o Supremo Tribunal Federal de tramarem um atentado à execução dele. Ele usou a palavra execução. Vejam a vinda da comitiva para o Brasil. Qual data que eles vão vir ao Brasil? Segura essa, Alexandre. Só por conta de um senador perseguido politicamente. Imagina os perseguidos políticos e os presos do dia 8. Tu tá fudido. Isso é só por conta de um senador. E vocês, senador da esquerda, querem fazer alguma denúncia no Conselho de Ética para eu tentar? Façam. Que aí vocês vão entrar aqui também. Porque isso daqui já foi a condenação. Eu vou ler o manifesto do Sem Milha, que foi subscrito por centenas de pessoas no blog. Em 15 de setembro de 2007, o jornal
registrou aqui que foi organizado por Eduardo Guimarães. Em 2009, o Blog da Cidadania convocou outra manifestação diante da Folha de São Paulo. No dia 9 de março de 2009, o Blog da Cidadania convocou nova manifestação por conta de que o jornal disse que a ditadura militar brasileira tinha sido uma dita branda. Mais uma vez, o movimento foi convocado pelo blogueiro Eduardo Guimarães. Mais uma vez, a mídia alarma a sociedade, empresários postergam investimentos, consumidores param de comprar, as demissões chegam a centenas de milhares. 3 anos depois, eu faço a primeira entrevista do presidente Lula com blogueiros, com jornalistas independentes, lá no Palácio do Planalto, há poucos dias de ele deixar a presidência. Como é que o senhor explica um país que melhorou tanto, está tão mal-humorado, presidente? Eu de vez em quando Isso é uma cortina de fumaça para esconder os escândalos do governo, o Porteiro, o Queiroz e os maus resultados na economia. Olha, eu acho que o que foi feito ontem foi um show que a Lava Jato faz desde que nasceu. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e um outro de condução coercitiva contra Eduardo Guimarães, que é responsável pelo Blog da Cidadania. Em março do ano passado, com uma semana de antecedência, Guimarães publicou que o ex-presidente Lula seria alvo de uma das fases da Lava Jato. Agora, com a condição coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, muitas pessoas começaram a levantar a tese de que isso foi para conseguir alguma prova contra o ex-presidente Lula. O senhor enxerga assim? Olha, eu não tenho detalhes sobre o procedimento do Eduardo, mas o que eu vi é que houve ali mais uma violação. Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente Lula. Primeiramente, eu gostaria que nós nos congratulássemos pela mudança de cenário em que nos encontramos. Na situação em que nos encontramos, eu acho que vale alguma comemoração, porque hoje nós temos esperança. Como você vê, pastor e senador desafiam Moraes a processar Bolsonaro e o senador diz que agentes dos Estados Unidos estão vindo pegar o Alexandre de Moraes e o tribunal, o STF, reage. Sabe como? Acelerando. O Blog da Cidadania volta a avisar que o bolsonarismo está fora de controle. A manifestação do próximo domingo é imprevisível. Malafaia e Marcos Duval desafiaram e ameaçaram Alexandre de Moraes e Bolsonaro já disse que está indo para o tudo ou nada nessa manifestação. Há várias coisas que podem acontecer no domingo, desde a simulação de um atentado para acusar a esquerda até um descontrole da massa que, apesar do que diz Malafaia, está longe de ser pacífica, como você viu no vídeo. Vai ter muita polícia na Avenida Paulista, mas será a polícia bolsonarista. É preciso que a Polícia Federal esteja lá, ao menos, para colher provas de alguma farsa Bolsonaro. Aqui o Eduardo Bolsonaro continua insuflando de lá. Zanin e Dino votam com Moraes para condenar pipoqueiro e vendedor de picolé. Existe algum lugar da lei brasileira que pipoqueiro e vendedor de picolé podem invadir os palácios da República e fazer o que você acaba de ver no vídeo? Tenha santa paciência. Esse homem está ultrapassando todos os limites do aceitável, do lógico, do sensato. Os bolsonaristas estão apostando alto no ato de São Paulo pela anistia para apagar o fracasso do protesto no Rio de Janeiro. Depois do fracasso do ato pró-anistia de domingo, dia 16, no Rio de Janeiro, o alto comando do bolsonarismo está apostando todas as suas fichas na manifestação marcada para 6 de abril em São Paulo. Querem sair do corner e tentar colocar um mar de gente na Avenida Paulista. A avaliação é que agora é tudo ou nada, como diz
um assessor de Jair Bolsonaro. O objetivo é o mesmo que se tentou para a praia de Copacabana, para onde foram apenas 20 mil pessoas. E agora, nessa manifestação, quando eles falam em tudo ou nada, a gente precisa se preocupar, porque tudo ou nada foi o que você viu no vídeo de entrada. A articulação por anistia do 8 do 1 tem dossiê, protestos, doação de salário e almoço com Bolsonaro. Veja só, por trás da atuação parlamentar pela aprovação da anistia aos presos do 8 de janeiro, militantes e militares dos envolvidos nos ataques aos três poderes têm se dedicado a manter a pauta nos holofotes. Na medida em que avançam os julgamentos no STF sobre os denunciados na tentativa de golpe de Estado, a Associação dos Familiares de Vítimas do 8 de janeiro e seus aliados vem lançando mão de iniciativas diversas para fortalecer a narrativa de perseguição. E, com isso, o que é que eles querem? Eles querem incitar, não é basicamente isso, incitar a violência. Eles querem incitar os bolsonaristas a fazerem o que eles mostraram que sabem fazer. Você vai ter alguns governadores, aqui nesse ato aqui em São Paulo, o próprio Tarcísio de Freitas, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o governador de Minas e o governador de Santa Catarina já confirmaram presença. O STF vai retomar o julgamento do caso da pichadora do batom, em breve. Vamos ver o que é que vai acontecer nesse caso. Mas o Fux ia segurar por 90 dias, mas agora prometeu devolver o caso ao STF no fim deste mês. E, na verdade, aí ela já tem formada a maioria para ser condenada por fazer o que fez, por pichar a estátua, por invadir os palácios, mas isso é tudo um exagero que estão fazendo, porque essa Débora ela vai ficar no máximo em regime fechado por mais uns 2, 3 meses. Depois ela vai para regime semiaberto no fim do ano, 6 meses no máximo. Ela não vai pegar a pena de 14 anos de prisão em regime fechado. E aí, não tem lei nenhuma que diz que se alguém tiver filhos, ou for loira, ou for de classe média alta, pode fazer o que quiser. Não pode, nem pipoqueiro, nem cabeleireira, nem ninguém. Nem o presidente da República. O Bolsonaro procura encontrar o que no ato da Avenida Paulista? Ele procura encontrar intimidação das autoridades. Ele procura intimidar o Estado brasileiro. E o STF, inclusive, reforçou o seu site contra ataques cibernéticos e boots após ocorrência em 2024. Aqui você vê como eles deixaram a estátua do STF. E, por conta disso, o STF teve que bloquear o acesso internacional ao próprio site durante quase um mês. A Corte informou que a medida ocorreu em razão do aumento expressivo de ataques virtuais à página do tribunal. E aí o STF agora reagiu. Né? Reagiu e tem que reagir mesmo. O STF antecipou a análise da denúncia contra o Núcleo 2 por tentativa de golpe. O julgamento sobre mais 6 denunciados estava marcado para acontecer nos dias 29 e 30 deste mês e passou para os dias 22 e 23. A primeira turma do STF antecipou em uma semana a análise da denúncia da PGR contra mais um grupo de acusados de tentativa de golpe de Estado que estava marcada para os dias 29 e 30 deste mês. Desta vez, os 5 ministros do colegiado vão decidir nos dias 22 e 23 se os 6 denunciados do chamado Núcleo 2 vão virar réus, assim como ocorreu no mês passado com o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados. São eles Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins, Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva e ex-assessor de presidência da Presidência da República, Marília Ferreira, delegada da Polícia Federal, Mário Fernandes, general da Reserva do Rio, e Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. E você tem o Felipe Martins, é o grande tchutchuca aí do bolsonarismo. Então aí a reação do tribunal que dobra a aposta toda vez que os bolsonaristas fazem
alguma coisa para intimidar, o STF dobra a aposta. Então está dobrando a aposta para logo após a manifestação do próximo domingo. Mas realmente você pode ter certeza que eu vou conferir tudo o que vai acontecer e você vai ter todas as informações. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.